Você quer meditar um pouco comigo na palavra? Eu gostaria de compartilhar com você um pouco do meu devocional do dia de hoje. Hoje eu estava meditando sobre palavras e eu convido você, se você tiver aí ao teu alcance uma Bíblia, desde que você não saia aqui do canal, eu convido você a meditar comigo em Provérbios 14:3, que diz o seguinte: o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas palavras. Os sábios são protegidos pelas suas palavras. A gente sabe que é muito importante a gente obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é verdade para a nossa vida. Então para pensar quando dentro da palavra de Deus uma coisa ela é mencionada várias e várias vezes. Eu te convido a meditar comigo também em Salmos 19:14, onde o salmista ele declara o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Então a gente vê que em muitas passagens diferentes, se você for meditar em Provérbios, você vai ver isso. Se você for meditar no livro dos Salmos, você vai ver isso. Se você for lá para os Evangelhos, você vai ver em alguns momentos também falando sobre palavras. Se você for lá para o livro de Tiago, daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho também sobre isso. Você vai ver também sobre o poder das palavras. Então, Deus ele mostra o cuidado que nós devemos ter com a nossa boca e com a nossa língua. Davi, em um determinado salmo, ele falou assim: Senhor, põe uma tranca na minha boca. Por que Davi falou isso? Porque em um determinado momento ele estava falando o que não era para falar. Era aquilo que não convinha a ele falar. Então eu estava meditando, refletindo muito sobre isso. Eu gosto de refletir, não para que eu seja melhor do que ninguém, mas para que realmente a minha vida mude, para que eu possa ser transformada e eu possa ser um referencial de Cristo nessa terra. Então, a gente para analisar em Tiago 3, se você tiver com a tua Bíblia aí na tua mão, pega e abre a tua Bíblia no Novo Testamento, Tiago 3, você vai ver tudo aquilo que Tiago ele menciona sobre a língua. O domínio sobre a língua já tem logo assim, a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o próprio corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Só uma ênfase aqui. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Quando nós falamos
de uma outra pessoa, nós estamos falando do próprio Deus. Então, já fica uma ênfase aí para você. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Eu li do versículo 1 ao versículo 11 e eu li propositalmente, porque se eu for pedir para você ler, talvez você não leia. E muitas vezes você erra justamente porque você não para refletir naquilo que fala. Então nós precisamos ter uma consciência. Sabe o que é consciência? Ah, tenha consciência, mas muitas vezes a gente não sabe o que é consciência. Consciência é lucidez. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu falo. Eu preciso me responsabilizar pelo que sai da minha boca. Então tenha consciência daquilo que você fala, porque você vai dar conta do que sai da sua boca. Abra os seus olhos, tenha consciência e aprenda sobre o que você fala. Sabe por quê? Uma palavra errada pode ser o início de uma grande destruição. Uma palavra errada pode ser o início de uma grande destruição. E sabe qual é o detalhe de tudo? Que uma vez que a palavra foi dita, quando a gente tenta retificar, é muito difícil a gente conseguir ganhar credibilidade outra vez. É muito difícil a gente, vamos dizer assim, a gente conseguir retomar relacionamentos, porque as palavras elas ficam ali latejando na pessoa. Então, nós precisamos entender isso, né? Que não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas. Muitas vezes o que a gente fala fere pessoas. Se você não sabe o que você vai falar, mas eu falei a verdade. Não, fale a verdade até um limite. Eu não estou dizendo que você tem que mentir, mas você precisa refletir no que vai falar, porque se não convém, não fale. Ore para que o Espírito Santo convença aquela pessoa. Se coloque no lugar daquela pessoa. Será que eu gostaria que falassem dessa forma comigo? Então, eu comecei a adequar isso para a minha vida. E eu comecei a me colocar no lugar das pessoas. E graças a Deus, não que eu nunca errei, não que eu nunca tenha falhado, já falei errado, já errei, mas eu busco hoje errar menos. Eu busco hoje analisar mais aquilo que eu falo. Então analise aquilo que você fala, porque você precisa entender uma coisa, que uma palavra certa pode mudar muitas coisas para melhor. Você já pensou que você pode liberar uma palavra sobre a vida de uma pessoa e você pode tirar aquela pessoa de uma situação difícil? Você pode ajudar aquela pessoa a sair de uma complicação? Imagina a leveza que você vai caminhar. Agora, quando você abre a tua boca e fala o que não é para falar, imagina o peso que você vai carregar na tua vida. E você vai sendo acusado. Você viu aqui que em Tiago, ele fala o quê? Né? Que a língua, o próprio inimigo, ele faz com que a gente use aquilo e ele mesmo usa isso contra nós. Por quê? Porque ele faz a gente falar e ele mesmo nos acusa. Nós não precisamos de outro acusador, nós já temos um que faz isso muito bem. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Use a tua lucidez, seja lúcido, reflita em tudo que você vai produzir. Sabe por quê? Porque palavras, elas são sementes. Guarda isso no teu coração, porque nós vamos colher os frutos das nossas palavras. E aí? Aí eu te pergunto, se você falar assim, eu já falei muita bobeira, né? Eu já falei muita bobeira para trás, mas começa a mudar agora. Começa a falar palavras de vida. Palavras, em Provérbios fala que tem pessoas, né, que as palavras delas são medicina. Sabe o que é ser medicina? O que é que um médico faz? Te dá um remédio para você viver cura. Então as tuas palavras, elas podem ser cura para outras pessoas. Você já pensou sobre isso? Que tipo de fruto você quer colher? Que tipo de fruto você quer colher? Comece pelas tuas palavras, porque eu quero o mais doce. E você?
o que é que você quer. Porque se você quer o mesmo, se você quer o mesmo que eu quero, colher o mais doce, então falar não pode ser algo automático, né? Falar não pode ser algo automático. Precisamos refletir no que vamos falar. Por isso que Davi, lá no Salmo 19:14, onde nós lemos, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Será que o que você tem falado tem agradado a Deus? Será que o que você tem produzido tem agradado a Deus? Sabe o que é necessário? Vencer a gente precisa, né, vencer as necessidades da nossa carne. A nossa carne, ela tem prazer em dar opinião aonde não fomos chamados. E aí é onde a gente precisa fazer a oração que Davi fez. Senhor, põe uma tranca na minha boca. Me ajuda, me faz calar, nem que eu fique mudo, nem que, né, eu me trave na hora, mas que eu não venha falar besteira. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ponderar as nossas palavras. Nesse momento, nós precisamos exercer o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Não é o domínio do irmão, é o meu domínio. Domínio próprio é o meu domínio, é o próprio domínio. E isso cabe a mim exercer, praticar. Então, pratique o domínio próprio. Não fale. Se você não tem certeza do que você vai falar, não fale. Reflita sobre isso. Né? Porque não se engane, não se engane. O fruto, a conta, uma hora ela chega. Então, que você possa desfrutar daquilo que são as boas palavras que você libera. Né? A gente não pode viver julgando as pessoas, a gente não pode viver em roda de fofocas. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Entenda isso. Não se engane, o fruto uma hora chega, porque a semente foi lançada. Né? E assim, nem sempre o que a gente planta vai chegar imediato. Vai ter um tempo para a semente produzir fruto. Você sabia disso? E assim, entenda isso, sempre o fruto vai ser maior do que a semente. Então, começa a pensar isso, né? Porque se nós amamos a vida e nós queremos desfrutar de longevidade, sabe o que é que nós precisamos? Precisamos colocar freio em nossa língua. Isso mesmo, freios. Você já viu os carros? Como é que eles andam? Né? Eles têm freios ABS que freiam as quatro rodas, né? E tem o freio que freia as duas rodas. Mas seja qual for o tipo de freio, coloque freios na tua língua. Não é que escapou, é que muitas vezes você não teve domínio de si. Você não se dominou. Se vença, vença a tua carne. Exerça o domínio próprio, porque a nossa carne, ela sempre vai querer se expressar. E a nossa carne, ela não tem coisas boas para dizer. A nossa carne, declara isso comigo, a minha carne não tem coisas boas para dizer. Então, não alimente a tua carne. Decida ser sábio. Escolher bem as suas palavras, sempre com consciência do poder das suas sementes. Saiba escolher bem as tuas palavras, sempre com consciência do que você tem semeado. Pense nisso comigo. Talvez você possa ficar um pouco chateado, porque eu fui dura com você. As palavras que eu falei aqui foram palavras duras, mas o que eu lancei sobre você foram sementes de vida, sementes de libertação, sementes que vão liberar a tua vida para uma caminhada poderosa. Eu me responsabilizo sobre o que eu estou liberando sobre você. E você se responsabiliza pelo que você tem liberado sobre as pessoas? Então reflita sobre isso. Esse foi o nosso devocional de hoje. E eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Que Deus te abençoe. Pense nisso, reflita e mude o teu modo de falar. Um grande beijo. Fica com Jesus. Tchau, tchau.